Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E ontem eu falei a respeito sobre o padre Lucas, lá da Polônia, que, segundo as informações, ele teria os estigmas e muitas pessoas afirmavam que ele tinha os dons do Padre Pio, né, semelhantes ao Padre Pio, já por algumas pessoas considerado o Padre Pio da Polônia, tá? Mas depois que eu postei este vídeo, veio mais informações sobre ele, né, porque viralizou na internet, vários canais católicos falaram sobre ele, até muitos sensacionalistas afirmando já que ele seria o novo Padre Pio. Mas para quem assistiu o vídeo ontem até o final sabe que eu fui prudente e falei a respeito que a igreja deveria investigar, né, esperar sobre o que a igreja vai dizer, a igreja da Polônia, e que seria muito bom que fosse verdade, tá? Como eu falei no vídeo anterior, né? Mas a gente veio aqui com as informações, vou dar o crédito aqui da informação que eu vi após ter postado o vídeo, que veio, né, que as informações vêm um pouco devagar, mas devido a ser uma viralização, né, do vídeo em várias partes, veio a informação da Polônia, e vou dar o crédito aqui primeiramente para o Tiago, do Católicos de Verdade, e também da página do Catequista, né, que também falou a respeito sobre isso. Que esse sacerdote, o Lucas, que na verdade o nome dele é Lucas Prausa, o nome dele na realidade, ele está suspenso de todas as suas atividades, foi suspenso pela Arquidiocese de Lutsk, e foi suspenso porque ele faz parte da Associação dos Padres Palutinos, e o porta-voz dos Padres Palutinos que falou sobre isso, que ele está suspenso desde janeiro de 2022, há mais de um ano suspenso, e ele não poderia exercer nenhuma função na igreja mais, nem celebrar missa, atender confissão, nem sequer usar a batina, tá, os trajes clericais. Mas ele está em desobediência à igreja e continua celebrando missa por ele mesmo. Não tem ninguém acompanhando ele, não existe nenhum bispo, ele está agindo sozinho, ok? Então, daí a gente vê que é um grande ponto negativo para quem acredita que ele possa ser um novo Padre Pio, né, digamos assim, bem entre aspas, tá? Que é algo assim duvidoso. Por quê? Vou dizer aqui o porquê, que nem foi comentado já pelo Tiago, já vimos lá o Catequista também falar. O Padre Pio, São Padre Pio, ele foi obediente à igreja, mesmo ele estando certo, tá? Que nem os dias atuais. Os dias atuais as pessoas não estão mais ligando porque a igreja fala. Muitas pessoas são totalmente desobedientes à igreja, porque a igreja... muita gente vai falar aqui, talvez, nos comentários, não, o padre está certo, porque a igreja está tomada aí pelos falsos profetas, o Papa não é Papa, a igreja está toda errada, então há mais um sinal para esse padre ser o novo Padre Pio. Mas não, as coisas não mudaram, tá? Na época do Padre Pio existiam padres ruins, existiam pessoas incrédulas também, que nem os tempos atuais. E o Padre Pio foi questionado e foi suspenso também naquela época, e o Padre Pio também foi impedido de celebrar missas, foi impedido de atender confissão. E o que o Padre Pio fez? Ele foi rebelde? Ele foi desobediente? Não. O Padre Pio, ele respeitou a decisão da igreja e foi obediente, mesmo ele sabendo que estava certo. Tá? Porque os santos, de verdade, pessoas como o Padre Pio, eles entendem que sobre o ser humano, a mentalidade humana, que nem Cristo falava, como são lerdos para entender, né? As pessoas são muito devagar para entender, são lerdas para entender o que é real, o que não é, os milagres de Cristo, o que vem de Deus de verdade.
Então Padre Pio esperou com paciência e sabedoria que veio do alto. E nós vemos agora sobre este sacerdote que é um ponto negativo para ele por conta que ele está sendo desobediente, está agindo como um líder de seita. Infelizmente é essa a realidade, que está celebrando a missa sem a supervisão da igreja, sem a autorização da igreja, tá? E já é um ponto negativo para ele. Quanto aos estigmas, não necessariamente os estigmas eles possam vir de Deus, tá? Não necessariamente, ok? Existem os estigmas dos santos, que os santos tiveram, que vieram de Deus, tá? Padre Pio, e teve outros santos também que tiveram estigmas, mas nem sempre são algo que vem de Deus, tá? Então, milagres também, tem muitas coisas que não vêm de Deus, ok? Ou são fenômenos psicológicos reais, ou que vêm do maligno, tá? Por isso que nós temos que ter o discernimento para saber. Não adianta a gente querer deduzir que tudo vem de Deus, porque temos que ter o discernimento. Temos que ter o discernimento, a sabedoria que só vem de Deus, através das orações, tá? Através da nossa intimidade com Deus para entender certas coisas. Não adianta querer procurar na internet sem oração. Sem oração a gente não consegue nada. Sem oração a gente não consegue entender nada. A gente tem que ter a luz do Espírito Santo para entender certas coisas, tá? E, assim, não acusando aqui o padre nem nada disso, que eu não conheço, mas é um ponto já negativo que difere ele radicalmente do Padre Pio. Então já está bem distante do que era o Padre Pio. Amém? Então, colocando aqui para esclarecer para vocês, né, que muitas pessoas vieram falar comigo depois do vídeo que eu fiz ontem, olha, esse padre é isso, isso, aquilo. Bom, mas tá aí o vídeo para um esclarecimento, para vocês entenderem que, para mim, é um ponto negativo aí para ele. Tá? Já não, já é algo duvidoso, já põe em xeque aí a veracidade do caso. Amém? Então é isso. E o que você acha, né? Coloque aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você ainda acredita nele ou você tem dúvidas, tá? Coloque aí nos comentários. Já falei aí a realidade, né? Que ele está suspenso e em desobediência à igreja ele continua celebrando missas lá na Polônia. Lembrando que a Polônia é um país muito católico e muito sério a respeito da fé católica. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.